Às vezes nós não conseguimos entender o amor de Deus por nós. E a Bíblia diz que o amor de Deus ele é inexplicável, imensurável. Mas eu quero trazer uma história para você tentar assimilar quão grande amor de Deus por você, pela sua alma, pela sua vida. Imagina, essa história é uma história real. Um homem estava saindo de manhã, de madrugadinha, 5 horas da manhã, para o trabalho. E ao caminhar pela rua, ao passar diante de um terreno vazio, ele escutou um barulho como quem de uma criança chorando. E ele entrou no meio daquele capinzal, chamou a atenção dele. E ele entrou no meio daquele capinzal para ver o que estava acontecendo. E para surpresa dele, ele encontra ali uma criança, um recém-nascido, jogado, abandonado, no lixo, no meio do mato, com frio, quase já não tendo força para respirar, com fome. Então, ele fica em choque, mas o amor no coração daquele homem falou mais alto. E ele pega aquela criança, leva para casa. Ele não vai para o trabalho, ele volta para casa, leva aquela criança para casa, chama a sua esposa e se propõe a cuidar daquela criança, a dar roupa, a cuidar da saúde, levar para o médico, dar um documento, fazer a paternidade. Aquele homem, ele não se preocupa se vai ter problema, se ele vai dar conta. Ele já tem outros filhos e ele não consegue virar as costas para aquela criança. E ele faz todo o trâmite, coloca o registro, o filho no seu nome, a criança no seu nome. Ele compra todos os remédios, faz todo o tratamento, dá alimento, dá roupa, proteção, amor, carinho àquela criança, que ele nem sabe. Aquela criança não prometeu nada para ele. Ele nem sabe o que vai ser aquela criança no futuro. Mas ele começa já a fazer sonhos. Eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou dar educação, eu vou pagar a escola, eu vou pagar os estudos. E essa pessoa, essa criança vai crescer e vai ser uma pessoa abençoada, vai ser uma pessoa próspera, vai ser uma pessoa feliz, vai viver uma vida digna, uma vida abençoada. O que faz a pessoa? O que motivou isso? A não ser o amor no coração, a generosidade. Veja que uma criança recém-nascida, abandonada, os problemas para cuidar dela são gigantescos. Pode estar doente, pode estar machucado, pode ter uma série de problemas. E aí, essa criança não tem como pagar ele. Essa criança não tem como recompensar ele. Essa criança não prometeu nada para ele. Mas mesmo assim, mesmo ele tendo mais filhos, ele abraça mais essa causa, ele abraça mais essa criança, mais essa vida. Você consegue imaginar, né? Para muitos, um homem fazer isso é uma loucura. Ele deixou o trabalho dele naquele dia para dar atenção, para cuidar de uma criança desconhecida. Ele não sabia de onde veio, nem quem era. E aí, o amor de Deus é semelhante. Deus, ele te viu jogado, abandonado, desprezado, machucado, ferido, contaminado, sem roupa, sem amor, sem carinho, sem respeito, sem afeto. Esse é o amor de Deus. Deus, ele te viu agonizando na morte, no sofrimento.
Um dos maiores sofrimentos é a rejeição, uma das maiores dores é a rejeição. E foi aí que Deus te viu, e Deus te amou. Deus tomou para si. Deus, Ele te escolheu. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que nos escolheu e nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi Deus que nos amou primeiro. E não é que eu possa recompensar Deus, eu não tenho como recompensar Deus. Nenhum ser humano tem como recompensar Deus. Mas por que Deus fez isso para mim? Por que Deus fez isso pelo pecador? Por que Deus fez isso pela humanidade? Porque Deus é amor. Deus, Ele é amor. E o que nós aprendemos, a melhor coisa que tem para nós seres humanos, é desfrutar o amor de Deus, é agradecer o amor de Deus, é glorificar o amor de Deus, porque Deus nos amou mesmo nós não tendo identidade, mesmo nós não tendo com que recompensá-lo. Deus nos amou e Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele cuida da sua família, Ele tem cuidado de você com amor, com graça, com misericórdia. Portanto, louve o nome dEle, agradeça, viva uma vida abundante, viva a vida que Deus te deu, viva a graça de Deus, viva o amor de Deus, viva a paz de Deus, a honra de Deus, a alegria de Deus, o favor de Deus. Deus te escolheu. Você não é qualquer um nesse mundo. Você é uma pessoa amada por Deus. Se alegre, levante a tua cabeça, seja luz, resplandeça a luz de Deus na sua vida. Receba a alegria do amor, a alegria do perdão, a alegria da salvação, a alegria da vida que Deus tem para ti. Se essa palavra te tocou, se essa palavra faz sentido para você, eu quero que você me segue para mais. E você manda para alguém, compartilhe com alguém que precisa conhecer o amor de Deus, que precisa receber o amor de Deus. Você é especial, você é escolhido por Deus, resgatado por Deus, amado por Deus, cuidado por Deus. E ai de quem tentar se levantar contra ti. Que Deus te abençoe.